Salve, salve Matilha, Ed Ribeiro falando. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre um treinamento que eu fiz esse final de semana. Foi realmente algo muito impactante, que digo que foi um divisor de águas para minha vida pessoal e profissional. E esse curso se chama Desperte Seu Poder, do IBC Coach, e realmente ampliou a minha mente na questão pessoal e profissional. Então, se te interessar esses assuntos, realmente eu acho que é um curso bem bacana de você procurar, porque ele trabalha realmente na raiz, bem profundo, porque o que eu vou estar compartilhando aqui é mais sobre conteúdo cognitivo, vamos dizer assim, e quando se trata de algo mais profundo, realmente a vivência de você estar lá é totalmente diferente. Então ele vai estar falando sobre meditação, sobre outras coisas que realmente vão estar trabalhando mais no ponto específico que você vai querer trabalhar, ok? Então eu gostaria de começar falando sobre expectativa. Então eu queria perguntar para você, qual a expectativa que você está colocando na sua vida? Quando eles fizeram essa pergunta, eu realmente não entendi, mas depois que realmente eu saquei o que eles estavam querendo dizer, foi muito claro para mim. Então, qual a expectativa que você está colocando no seu negócio? Qual a expectativa que você está colocando na sua família, no seu relacionamento? Porque a nossa expectativa que gera o nosso resultado ou a nossa realidade. Então, por exemplo, o que é uma bolsa, né? Uma bolsa de valores? Realmente a expectativa, como o mercado vai subir, como o mercado vai descer, enfim. Então é muito importante quando você coloca uma expectativa positiva, porque realmente você está criando sua realidade. Parece ser muito simples, mas eu, por exemplo, estava criando uma realidade, por exemplo, às vezes um cenário difícil, às vezes a crise, né, pandemia. Então realmente quando a gente cria essa expectativa, move a nossa realidade. Então fica aqui o comentário para você realmente estar muito atento à expectativa que você coloca na sua vida. Então, sugiro pensar com carinho sobre isso, ok? O segundo ponto seria como você está profetizando a sua realidade. Então, quando a gente comenta, por exemplo, sobre a nossa vida, para nós mesmos, é importante você começar a profetizar. Então, exemplo, o universo me surpreenda hoje, ou hoje o meu dia vai ser fantástico. Frases de afirmações, parece ser simples, mas eu tenho certeza que se você se perguntar qual foi a última profetização que você fez na sua vida, eu tenho certeza que você não vai se lembrar. E realmente, quando a gente começa a pensar nesses pontos e todas essas técnicas você começar a colocar em prática, eu tenho certeza que os resultados vão ser muito maiores. Porque quando você profetiza alguma coisa, por exemplo, vou vender tantos mil esse mês, ou vou atingir tantos clientes, ou meu relacionamento vai mudar, enfim, com certeza isso vai começar a mover sua realidade, porque você está profetizando. E se você não profetiza, o universo não entende. Então, para mim isso ficou muito claro e fez muito sentido. O terceiro ponto é o significado. Então, qual o significado que você está dando para o seu relacionamento? Qual o significado você está dando para a sua vida pessoal, profissional? Então, o significado que a gente coloca nada mais é do que as crenças que a gente estabeleceu durante a nossa infância, adolescência, fase adulta. Então, quando foi falado significado, eu realmente tinha um significado de família muito diferente do que realmente eu acreditava. Então, para mim foi muito importante eu mudar esse significado, ressignificar esse significado. Então, essa pergunta, qual o significado que você dá para sua família? Como é que você vê seus pais? Como é que você vê sua irmã, seu irmão, seus avós? Um pouco mais para frente eu vou estar falando sobre questão de família, mas o importante desse ponto é significado. Isso vai muito mais fundo do que falar sobre como você pensa as coisas. Está muito ligado às suas crenças e crenças profundas que muitas vezes você criou quando era criança. Por exemplo, uma frase que muitos pais talvez falavam é: filho, se você tocou no dinheiro, lava a mão. Filho, dinheiro não dá em árvore. E são coisas pequenas que às vezes você pensa que não afeta, mas lá no final você tem medo de ganhar mais dinheiro por causa disso. E são crenças limitantes que quando você vê, você realmente não está conseguindo chegar onde quer por essa simples crença. E às vezes precisa de um impacto desse num treinamento, ou na sua vida, no dia a dia, para você perceber que precisa mudar. Então fica a dica aí, como é que estão os teus significados? Bora mudar eles? Quarto ponto, estados da mente. Existem dois estados na nossa mente, de sofrimento e de graça. Quando a gente fala de sofrimento, é aquela pessoa que muitas vezes acontece uma situação, vê o copo sempre meio vazio e não meio cheio. Então o estado de graça realmente é quando você vê as coisas com gratidão, você vê as coisas como algo benéfico. Se você pegou um trânsito, às vezes você pode pensar que isso te livrou de um acidente. Se, por exemplo, aconteceu uma coisa no seu trabalho, você realmente enfrenta aquilo como uma adversidade que você tinha que passar,
para chegar num ponto maior. Então realmente parece simples, mas quando a gente começa a viver uma vida com mais felicidade, com mais gratidão, realmente as coisas vão mudando. E a pergunta que fica é, como é que eu posso mudar esse meu estado de mente? E o que eu percebi esse final de semana foi a meditação. E muitas vezes para você que não medita, deve pensar que é difícil, sempre vem mil e um pensamentos quando você está tentando meditar. Mas, primeiramente, o que eu percebi lá é se conecte com o seu corpo. Então, avalie se você está com o pé no chão, sente os teus pés, sente a tua respiração, sente cada parte do seu corpo. E automaticamente, aos poucos, você vai perceber que isso vai se tornar uma meditação. E meditação muitas vezes não é apenas você colocar uma música e respirar, mas sim quando você está, por exemplo, jogando futebol, ou quando você está até lavando uma louça. Então, diversas maneiras você está meditando. Então, comece a ter consciência da sua respiração, a ter consciência do teu corpo, que aos poucos você vai conseguir meditar. Vai aparecer no começo os pensamentos? Com certeza vão. Mas você recebe esse pensamento, entende ele e continua a meditação normal. Aos poucos, tua mente vai entender que aquele momento é o teu momento de ficar tranquilo, de relaxar e se conhecer melhor. Quinto ponto, sugestão. Isso para mim foi um dos pontos mais importantes, porque muitas vezes a gente escuta sugestões dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, às vezes dos nossos chefes ou até da nossa família. Mas a pergunta que ele fez, que me fez realmente repensar é: qual a sugestão que você está dando para si mesmo? E isso foi muito importante para mim. Porque o que é autossugestão? É quando realmente você coloca ideias, palavras no seu dia a dia, porém você não está nem percebendo. Então, por exemplo, assim, quando alguém falar para ti assim: pô, Edilson, eu acho que você não deveria fazer isso, não deveria abrir o mercado da América Latina porque isso pode ser arriscado. Eu escutei muito isso. Me chamaram de louco, falaram que não ia dar certo, que eu ia só gastar dinheiro. Então, tu imagina se eu não tivesse feito isso. Hoje eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo há 5, 6 anos atrás. Então, quando você recebe uma sugestão dessa do externo, tudo bem, você pode aceitar ou não aceitar. Mas quando essa sugestão vem de você mesmo, aí está o problema. Então é muito importante quando tiver um pensamento, aquela mente, vamos dizer assim, ele falou muito sobre Self 1 e Self 2, né? Então Self 1 é cognitivo, é aquela pessoa, aquela mentalidade racional, né? E o Self 2 é quando é realmente que vem do coração, é aquela pessoa que, vamos dizer assim, ri bastante, está naquele momento de realmente aproveitar. Então, essa briga de Self 1 com Self 2 é muito grande. Então, quando você começa a jogar sugestões para o seu Self 1 cognitivo, que as coisas estão indo bem, que você vai chegar onde você quer, e começa a jogar essas sugestões, a tua mente cognitiva começa a entender isso como verdade. E as coisas começam a mudar. Então, realmente, quando você começa a falar sobre isso para a sua mente, as coisas começam a se mover e as coisas começam a mudar. Então, essa pergunta fica no ar para você. Qual a sugestão que você está dando para a sua vida? Quais são as autossugestões que você está dando para o seu negócio ou para o seu relacionamento? Sexto ponto é Golden Circle. O que é esse Golden Circle? Realmente é uma técnica de você resolver conflitos e também tomar algumas decisões. Então, o primeiro ponto é quando vem alguma adversidade na sua vida, você perguntar por quê. Depois de você fazer essa pergunta, você ir para o como. E aí sim, depois, o quê. Então, uma frase que ele falou no curso que me fez assim repensar muito é: se você tem um forte porquê, você enfrenta qualquer como. Essa frase para mim realmente me impactou bastante, porque qual o porquê que você acorda todas as manhãs? Qual o porquê que você trabalha todos os dias? Qual o porquê de você estar casado? Qual o porquê de você estar nessa família? Né? Então, quando você tem muito concreto, muito claro esse porquê, a vida realmente tem propósito. Você realmente entendeu que você tem um chamado aqui. Então, isso ficou muito latente para mim de, se você vai fazer alguma coisa, entenda o porquê. Porque se isso estiver muito claro para ti, não importa o que aconteça, você sempre vai persistir. Porque realmente está muito firme, muito claro para você e você não tem nem como fazer diferente, porque aquilo realmente te move, aquilo realmente te coloca para frente. Não importa quem te coloca para trás, você vai continuar dando o próximo passo. Ok? Sétimo ponto, 5 ciclos do amor. Isso para mim foi algo que ficou muito claro desde o começo, porque quando você não honra e não respeita a sua história, a sua família,
fica muito difícil de você ser um profissional de sucesso. Então, esses 5 ciclos de amor, ele fala que o primeiro é família, o segundo é sua infância e sua adolescência, o terceiro é dar e receber. Quando você dá para o universo uma coisa, você recebe isso em troca. O quarto é concordar com os seres humanos. Isso não quer dizer para você concordar com qualquer pessoa, é realmente você entender o seu ambiente, entender o seu espaço. Então, uma frase que é muito utilizada: sou filho, logo existo. Então, quando você concorda com o universo, concorda com a sua realidade, as coisas começam a rodar normalmente. Então, isso para mim foi um dos pontos mais importantes, porque você tem que entender qual que é o seu espaço no mundo, o que você veio fazer. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma irmã que até ela faleceu alguns anos atrás, mas em vida a gente tinha muita competição, né? Então, ela era muito inteligente, sempre se destacou mais no colégio. E eu queria ser melhor que ela, só que ela era minha irmã mais velha. Ela era aquela pessoa que tinha essas habilidades. Eu já não, eu tinha outras habilidades, mas eu acabei por muito tempo ofuscando as minhas habilidades e querendo ser melhor que ela. Então eu não aceitava o meu espaço, eu não aceitava o meu ambiente, eu não aceitava quem eu era, vamos dizer assim. Então, eu já tinha estudado isso em outros cursos, mas também ficou muito mais claro nesse curso, porque realmente eu tenho que aceitar, entender, honrar e respeitar o lugar dela, como irmã mais velha, como uma irmã que realmente era muito boa nos estudos. Eu já vou para outra área e tá tudo bem. Mesma coisa você se tiver algum irmão ou irmã mais velha. Realmente isso vai mudar a sua vida, porque você vai se reconhecer, se aceitar e honrar o irmão que você é ou a irmã que você é, ok? Quinto e último passo, servir a humanidade. Qualquer negócio que você for fazer na vida, você vai servir alguém. Então, se você presta serviço, se você vende algum produto, o que você for fazer, você vai servir a humanidade. Então, o que é isso? É realmente você, quando for criar um negócio, for criar uma empresa, você pensar de que maneira eu vou servir a pessoa vendendo um copo de água ou vendendo água, o que for. Porque realmente quando você tem o servir, isso já vira realmente um chamado, já vira uma missão, um propósito. Porque você não está simplesmente olhando para isso como um símbolo monetário, e sim como algo que você está servindo ao mundo. Então eu te convido a, quando você for criar um negócio ou quando você for realmente trabalhar em algo, pensar de que maneira você está servindo a humanidade. Então, quando você engloba esses 5 passos, esses 5 ciclos do amor, você realmente começa a viver a vida de uma maneira mais congruente com o que você sente, com o que você veio fazer na Terra, né? Que o primeiro passo é honrar sua família. Então, ele fez uma meditação sobre isso lá, que é os 12 passos para você reencontrar sua família, né? E realmente, quando você entende sobre isso, entende o poder da sua família, entende a fraqueza também da sua família, você vai muito mais longe. Então, falando desse 7º ponto específico, eu quero convidar você a repensar como você vê a sua família, né? Como você vê seus pais. Você realmente honra e respeita seus pais? Quando eu falo respeitar, não é como você é educado ou deixa de ser educado, mas sim como você está provando dia a dia no seu trabalho, na sua vida, que realmente você é digno de ser filho, de ser irmão, de ser irmã, de ser neto. Você olha para os seus avós com esse zelo, com esse carinho, né? E quando eu falo isso, não é simplesmente a frequência que você visita seus avós ou que você visita seus pais, mas sim de que maneira você olha para eles. Você olha como, vamos dizer, reconhecendo as habilidades deles, reconhecendo o que eles passaram, reconhecendo quem eles realmente são. Então, quando a gente fez essa meditação, eu realmente analisei muito bem quem era meu pai, quem era minha mãe, quem era minha irmã, quem sou eu, né? Porque antes de você realmente saber quem você é, você tem que saber de onde você veio. E ele fez realmente a gente na meditação voltar e ver nossos pais como se fossem crianças, puros. E isso para mim foi assim excepcional, porque realmente eu consegui ver meus pais na essência. E aí eu comecei a valorizar eles de uma maneira ainda melhor. Nunca antes eu não valorizava, mas realmente hoje eu posso dizer que eu honro e respeito meus pais. E você? Honra e respeita a sua história? Honra e respeita seus pais? Realmente eu acho que é uma pergunta até mais profunda. Convido você a comentar aqui abaixo um pouco sobre isso, se você ficou até agora no vídeo. Vou ter mais alguns pontos que eu vou estar compartilhando, mas acho que é um ponto bem bacana. A gente está trocando
essa informação, porque eu acho que isso é um tema que realmente tem pano para manga, vamos dizer assim. Algo que para mim foi muito marcante é quando ele fala da psique humana, né? E olha que bacana, 30% da sua psique é formada pela hereditariedade, ou seja, pela sua família, pelo seu DNA. Então, se você é uma pessoa que não honra e respeita a sua família, você aí já perdeu 30% da sua psique praticamente. Então, por isso que é muito importante a gente se reconectar com a sua família. Então, se você é uma pessoa que às vezes até não tem um relacionamento muito bom com seus pais, ou se você vai dizer assim, pô, meu pai nunca teve presente, minha mãe nunca teve presente, só de eles terem feito você, isso já é muita coisa. Então, indiferente qual foi a sua história, honra e respeita. Por mais que seja difícil, mas pode ter certeza que vai ser muito mais benéfico para você aceitar isso do que negar. Então aí você já ganha ou perde os seus 30% da psique. Os outros 20%, né, que seria a metade, eles falam sobre o ambiente. Então, com quem você conversa, com quem você trabalha, quais são os seus amigos, qual o ambiente de trabalho que você vive, o ambiente familiar que você vive. Então é muito importante você avaliar e ver sobre isso. Como é que está seu meio pessoal, meio profissional, seu ambiente? Ele está congruente com os seus objetivos? Os teus amigos estão de acordo com o foco que você quer chegar, com as tuas metas para o futuro? Então, por isso que às vezes é bom reciclar algumas amizades, reciclar alguns colegas de trabalho, que realmente isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Agora, os outros 50%, imagina o que é. Nossas escolhas. Então, quais escolhas que você está tendo na sua vida? Quais escolhas você está tendo no seu trabalho, no seu dia a dia? Tão congruentes com o que você quer chegar? Se você quer vender X mil reais por mês, você está atendendo tantos clientes por dia, você está prospectando cada vez mais, né? Como é que está essa honra e respeito com a sua família? Você está realmente honrando e respeitando? Avalie tudo isso, porque as nossas escolhas estão totalmente ligadas à nossa psique humana também. Então, é importante você ver esses 3 pontos: a sua família, né? A sua essência, o seu ambiente e, posteriormente, as suas escolhas. 8º ponto, arquétipos. O que é arquétipos? Eu realmente já tinha ouvido falar, mas não tinha feito ainda. E foi muito forte isso, porque, por exemplo, lá a gente fez muito arquétipo do guerreiro. Então tem todo um movimento, uma postura que você faz, um movimento, a maneira que você fala, realmente traz o espírito do guerreiro para você. Então tem, por exemplo, arquétipo de guerreiro, arquétipo de energia. Então, por exemplo, você está meio cansado, você pode fazer um arquétipo que é de braços cruzados, você faz uma posição, enfim, isso te traz mais energia, isso te traz mais ação, por exemplo, para arquétipo de guerreiro. Então isso é um conteúdo que eu te convido a estudar um pouco, a ler um pouco sobre arquétipos, porque isso com certeza vai te ajudar. Até hoje, na minha empresa, a gente fez essa técnica do guerreiro com o pessoal do comercial e foi muito bacana, porque depois que a gente fez esse arquétipo, todos ficaram bem motivados, dava de ver aquele sangue no olho, sabe? Então, para você que trabalha com vendas ou trabalha nessa pegada mais agressiva, eu acredito que o arquétipo de guerreiro vai te ajudar bastante. Mas existem N arquétipos, até tem um livro até do José Roberto Marques, que foi a pessoa que fez o curso, que deu o curso lá, que ele fala sobre os arquétipos e explica como fazer, o que cada um significa. Então, eu te convido a ler sobre isso, porque é um assunto até mais profundo e eu tenho que reconhecer que é algo que ainda não domino, mas que eu aprendi e foi muito bom para mim. Espero que para você também faça sentido. Para finalizar, eu queria falar sobre o último ponto que ele compartilhou lá, sobre os 7 níveis da evolução, do processo evolutivo. Mas eu vou falar sobre só um ponto, que é o último ponto, é sobre chamado. Isso é algo que realmente me tocou bastante, porque quando a gente fala de chamado, não é apenas uma missão, não é apenas um propósito, não é apenas algo que você faz diariamente, e sim algo que você é apaixonado, algo que te move, algo que realmente você veio para cá fazer. Então, por mais que você queira fazer outras coisas, o teu chamado vai te trazer de volta para fazer isso. E realmente eu analisei muito o meu dia a dia, o que eu estava fazendo, se estava linkado com o meu chamado. Então, vamos dizer, se você coloca o seu chamado como ajudar o próximo, etc.,
mas você não tem esse chamado claro para você. Às vezes você trabalha no que você gosta, mas você não está tendo sentido naquilo. Então, por que é tão importante você saber o seu chamado? Porque indiferente se você não está fazendo o que você veio na Terra fazer, mas aos poucos no seu trabalho você já pode estar desenvolvendo isso e nem está percebendo. Então eu te convido a analisar realmente qual é o seu chamado, o que você faz e te sente bem, que é algo que realmente você quer fazer. Então, por exemplo, ajudar o próximo. Eu, vendendo móveis, consigo ajudar o próximo. Aí ele tem mais conforto na casa dele, aí ele vive uma experiência com a família dele. Então, de alguma maneira, eu já estou ajudando. Talvez lá na frente não seja isso que eu for fazer, talvez seja outra coisa, mas neste momento eu já estou cumprindo meu chamado. E você, está cumprindo seu chamado? Faça essa pergunta para você mesmo, porque eu tenho certeza que quando você tem isso mais claro, você vai acordar todos os dias de manhã mais motivado. E eu digo que nem é motivação, mas sim entusiasmo, porque motivação tem dia que você acorda motivado, tem dia que você não acorda, mas quando você é uma pessoa que vive entusiasmado, realmente a vida tem mais sentido, porque você tem esse chamado, ok? Pessoal, falei de vários pontos aqui, é algo bem pessoal, é bem profundo. Tem pontos que até vocês podem pensar que é muito abrangente, mas se você pensar na profundidade, pensar realmente sobre como você vê a vida, de que maneira você está colocando as sugestões no seu dia a dia, de que maneira você está profetizando o seu dia a dia, você vai perceber que tem muita coisa a ser trabalhada. Então, novamente eu reforço aqui, se fez sentido isso para você, é um curso que realmente transformou minha vida em alguns pontos e vai muito mais profundo do que eu estou falando aqui. Eu acho que o meu intuito aqui não é falar exatamente o que eles estão falando lá, é compartilhar um pouco da experiência que eu tive lá e de como eu vi essa experiência, ok? Pessoal, agradeço muito o tempo de vocês. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. E não esqueça de curtir, compartilhar aqui abaixo a sua experiência, o que você achou. E se você não é inscrito, te convido a ser inscrito aqui no canal, ok? Um abraço a todos, uma excelente semana. Valeu!